Olá, seja bem-vindo à nossa discussão de hoje. Vamos mergulhar fundo num dos maiores desafios da cirurgia oncológica, o câncer de pâncreas. E para nos guiar nessa jornada, temos aqui uma cirurgiã especialista no assunto, que vai nos dar uma visão prática fundamental para quem está começando a carreira médica. Doutora, muito obrigado por estar aqui com a gente. Olá! O prazer é todo meu. É sempre bom poder compartilhar um pouco da nossa experiência. Ótimo. Então, para organizar nosso bate-papo, a gente vai seguir o caminho do paciente, sabe? Começando pela abordagem inicial, que é multidisciplinar, depois a gente entra na ressecção cirúrgica em si e, por fim, vamos falar de um ponto super importante, as complicações pós-operatórias e como lidar com elas. Doutora, então, vamos lá. Do começo, o paciente chega com o diagnóstico de adenocarcinoma de pâncreas. Quais são os primeiríssimos passos? Aqueles que são críticos para definir toda a estratégia que vem pela frente. O passo fundamental, antes de qualquer coisa, é determinar a ressecabilidade do tumor. E é interessante notar que essa decisão não depende tanto do tamanho do tumor, mas sim da relação anatômica dele com as estruturas vasculares que estão ali ao redor do pâncreas. É essa interface, esse contato, que vai ditar se a gente pode ou não partir para uma cirurgia com intenção de cura. E para fazer essa definição, a gente segue critérios bem rigorosos, como esses que estão na tabela do NCCN. Por exemplo, um tumor é considerado ressecável quando ele não encosta nas artérias principais, como a mesentérica superior, e o contato com as veias, como a veia porta, é mínimo, sem deformar o vaso. Agora, a partir do momento em que esse contato é maior, um envolvimento arterial ou um abraçamento da veia, aí o tumor já cai nas categorias borderline ou localmente avançado, e isso muda todo o nosso plano de jogo inicial. Entendi perfeitamente. E justamente para esses casos, borderline e localmente avançados, por que a terapia neoadjuvante, ou seja, a quimioterapia antes da cirurgia, virou o padrão ouro? A razão é puramente biológica. A gente sabe hoje que o câncer de pâncreas é uma doença sistêmica desde muito cedo. Então a quimio neoadjuvante tem dois papéis gigantescos. Primeiro, ela ataca as micrometástases que a gente sabe que já existem. E segundo, ela funciona como um verdadeiro teste biológico. Ela seleciona para a gente os pacientes que realmente vão se beneficiar da cirurgia, ou seja, aqueles que têm uma biologia tumoral mais favorável e não progridem durante o tratamento. Certo. Agora, vamos imaginar o cenário em que o paciente respondeu bem a esse tratamento inicial ou já era um caso ressecável desde o começo. Aí a gente vai para a cirurgia. Doutora, poderia detalhar para a gente as fases da operação principal para tumores na cabeça do pâncreas, a famosa pancreatoduodenectomia ou cirurgia de Whipple? Claro, de forma bem didática, o procedimento de Whipple tem duas grandes partes, a ressecção e a reconstrução. Na primeira fase, a gente basicamente desmonta tudo. Mobilizamos o duodeno, dissecamos os vasos, seccionamos o pâncreas, o intestino e o ducto biliar para tirar todo o bloco doente. Depois vem a segunda fase, a reconstrução, que é onde a gente remonta o quebra-cabeça, refazendo o trânsito alimentar. A gente conecta o que sobrou do pâncreas, o ducto biliar e o estômago numa alça do intestino delgado. E olha, dentro de toda essa reconstrução, a costura do pâncreas com o intestino, a anastomose pancreático-jejunal, é, sem a menor dúvida, o ponto mais delicado. É o que a gente chama de calcanhar de Aquiles da operação. Porque a falha nessa conexão, que gera a fístula pancreática, é a mãe de quase todas as complicações graves que a gente vê no pós-operatório. E esse gancho é perfeito para a nossa última parte. As complicações. Doutora, depois de uma cirurgia tão complexa, quais são os principais riscos que a equipe médica precisa ficar de olho monitorando de perto o paciente? A principal, como eu acabei de falar, é a fístula pancreática. Mas aqui é muito importante a gente usar a definição correta do grupo de estudo internacional. A gente se preocupa com a fístula pancreática pós-operatória clinicamente relevante, a CRPOF. O que isso quer dizer? Não é qualquer vazamento. É aquele vazamento de suco pancreático que causa um problema real no paciente, que força uma mudança no nosso manejo, que exige um dreno, um antibiótico ou, em casos mais graves, até uma nova cirurgia. E é possível ter uma ideia desse risco de fístula antes mesmo que ela se instale? Sim, felizmente hoje a gente tem ferramentas objetivas para isso. A principal é o Score de Risco de Fístula, o FRS. Ele nos ajuda a quantificar essa chance ali na hora da cirurgia. Ele usa 4 fatores muito práticos: a textura do pâncreas, o diâmetro do ducto, o tipo de doença e o sangramento que ocorreu. Por exemplo, um pâncreas mole com um ducto bem fininho é uma receita para um risco alto. Já um pâncreas fibrótico, duro, com um ducto dilatado, como a gente vê no adenocarcinoma clássico, é um cenário de muito menor risco. Outra complicação gravíssima
é a hemorragia pós-pancreatectomia, a PPH. A forma tardia e grave é a que mais nos assusta. E o mais importante de entender aqui é que, muitas vezes, ela não é uma falha da sutura vascular. Ela é uma consequência de uma fístula pancreática que não foi controlada. O suco pancreático vaza, entra em contato com uma artéria e a corrói, causando um sangramento que pode ser catastrófico. O tratamento da PPH tardia e grave mudou muito. Hoje, a gente segue uma abordagem que chamamos de step-up. Primeiro de tudo, estabilizar o paciente. Depois, uma angiotomografia para achar o ponto do sangramento. E a primeira linha de tratamento hoje não é levar o paciente correndo para o centro cirúrgico. É levar para a radiologia intervencionista, para fazer uma angiografia e embolizar o vaso que está sangrando. A cirurgia fica como um plano B, para quando a embolização falha ou o paciente está muito instável. Por último, mas não menos importante, tem o esvaziamento gástrico retardado, o DGE. É uma complicação bem comum, mas funcional. É basicamente a incapacidade do estômago de funcionar direito, então o paciente não consegue comer depois de uma semana da cirurgia. Apesar de ser frustrante aumentar o tempo de hospital, raramente é uma complicação fatal. E muitas vezes ela é um sinal de que existe alguma outra inflamação ali na barriga, como uma pequena fístula ou uma coleção. Acho que a grande mensagem sobre as complicações é a seguinte: o sucesso não está só na mão do cirurgião. Depende de uma equipe inteira, vigilante e de uma abordagem sistemática, multidisciplinar. Esse princípio do step-up, sabe? Começar com o mais simples, antibióticos, depois drenagens guiadas por imagem e deixar a cirurgia como último recurso. Isso mudou completamente os resultados para esses pacientes. Doutora, essa foi uma verdadeira aula. Muito obrigado por essa explicação tão clara e tão bem estruturada. Para a gente fechar, eu queria deixar uma pergunta no ar, uma reflexão. À medida que a gente entende mais da biologia do tumor e consegue modular a resposta dele com novas drogas, como isso pode mudar o que a gente considera irressecável no futuro? Talvez a fronteira deixe de ser só anatórica e passe a ser muito mais biológica. Fica aí uma questão para a próxima geração de cirurgiões e oncologistas pensarem.